Irmãos, vamos receber para a nossa exposição doutrinária da noite de hoje a nossa irmã Roberta Fernandes, do Centro Espírita Allan Kardec, SEAC de Imbituba, com o tema Os Valores da Alma. Seja muito bem-vinda, irmã, que a espiritualidade esteja contigo, te inspirando. Amados irmãos, boa noite a todos. Vamos rogar a Deus, a Jesus, para que nós, na noite de hoje, recebamos tudo aquilo que viemos buscar. Se não tudo, mas pelo menos um norte, para que nós possamos ter uma caminhada terrena um pouco mais segura, cercada de valores, que talvez o mais difícil são os momentos em que os nossos valores são testados. E nós sabemos que a Terra é um planeta escola. Então, a caminhada terrena, ela vai ser sempre cercada de testes. Sempre. Mesmo quando nós nos arrependemos, que é bom, dos malfeitos que nós cometemos, e tomamos as boas resoluções, e o plano espiritual se alegra com isso, porque nós, de fato, estamos caindo em nós mesmos, né? A consciência está se acendendo, está se desenvolvendo. Então, as boas resoluções são sempre recebidas por eles com muita alegria. Mas, eles vão mandar um teste. Não tenhamos dúvida. Então, na leitura inicial aqui que a nossa irmã fez, me lembrei daquele poema Invictus, em que o autor dizia: por ser estreita a senda, eu não declino. Porque a senda é um caminho, né? E quando ela é estreita, a própria estreiteza dela nos ampara. Não permite que nós caiamos. A gente se escora, mas não cai. Quando nós caminhamos sem apoio dos lados, a queda é mais feia. Então, por ser estreita a senda, eu não declino nem por pesada a mão que o mundo espalma. Ou seja, mesmo que a pancada seja grande, seja forte, a gente não cai. Porque a senda é estreita. Eu sou o senhor do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. Então, esse caminho estreito faz com que nós nos assenhoremos da nossa vida. Que nós tomemos as rédeas do nosso destino nas nossas mãos. Fernando Pessoa tem um poema que se chama Mar Português. Vocês conhecem? Mar Português? Conhece? Quer ver como vocês conhecem? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por ti quantas mães rezaram, quantos filhos choraram? Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Viu como vocês conhecem? Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Então esse poema, ele fala das primeiras navegações, do sacrifício que se fazia numa época em que as naus não tinham a tecnologia de hoje, né? E ele fala que muito do sal do mar são das lágrimas das pessoas que iam para a beira do cais chorar por aqueles que iam partir e eles não sabiam se iam voltar. Então esses navegadores que eram pioneiros, que eram desbravadores, que sem eles o mundo não seria o que é hoje. Então, nós temos que dar graças por todas as pessoas que nos antecederam, que abriram caminho para nós. Porque se hoje nós estamos aqui recebendo alguma base, é porque alguém criou essa base para nós. E ele fala que para passar além do bojador, o bojador é o cabo do bojador. Que quem entende de navegação, um pouquinho, eu conheço um pouquinho porque meu marido é oficial de náutica. E é a saída de Portugal
por onde os navios passam e onde o tempo vira assim subitamente, do nada o tempo muda. Então, já era temerário sair. Então, para eles passarem por ali, precisava de muita coragem. E além do que, eles tinham que passar pela dor de deixar para trás aqueles que eles não sabiam se reencontrariam. Então, quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Ou seja, tudo vai nos exigir uma dose de sacrifício. Não existe nada, nenhuma conquista no planeta Terra, eu estou falando do planeta Terra porque é a nossa realidade, mas em todos os planetas se processa da mesma forma. Nenhum mérito, nenhum ganho, nenhuma conquista vem sem sacrifício. Para tudo nós temos que ter o mérito. Por isso, nós fomos criados todos iguais, sem diferenças. As nossas diferenças são devido às nossas experiências, às nossas escolhas. Então, nós escolhemos trilhar caminhos que outros não escolheram. Então, isso gerou experiências diferentes, as experiências geraram atitudes da nossa parte que tiveram desdobramentos que são diferentes para cada um. Por isso, nós não devemos julgar a quem quer que seja. Porque só quem trilhou o próprio caminho sabe o que passou. Aquele que aponta o dedo, Jesus diz no Evangelho, né? Que se você julgar, não precisa nem ser muito severo. Se você cuspir no chão, que era quando passava alguém que a pessoa não gostava, né? E dizia raca, que raca é uma expressão que dizia que é uma pessoa, um homem reles, sem valor. Uma pessoa desclassificada. E isso já seria suficiente para a nossa condenação. Mas quem que nos condena, afinal de contas? Não é Deus que nos condena. Não é Jesus que nos condena. E nem são as pessoas que nos condenam. Porque a lei de Deus, ela está escrita na consciência de cada um. Então, quando nós deixarmos este mundo e voltarmos, regressarmos para o plano espiritual, nós teremos que enfrentar o mais rigoroso e implacável juiz de todos, que é a nossa consciência. Que é quem nos acompanha para onde quer que nós iremos. Então não tem como fugir dela. Nós podemos fugir das pessoas, mas de nós mesmos. Como diz aquela piada, eu queria fugir de mim, mas todo lugar que eu ia eu estava, né? É impossível. Então nós vemos, inclusive, nesse mecanismo criado por Deus, uma inteligência ímpar. Uma forma de fazer com que nós próprios sejamos obrigados a nos autoeducar. Porque não é o outro que nos educa. O outro pode servir de exemplo, como nós temos em Jesus. O nosso exemplo, modelo e guia. Então, ele deu o seu exemplo, ele deixou o exemplo. Ele fez questão de encarnar no nosso planeta para que o seu exemplo fosse uma coisa verossímil, palpável, que nós pudéssemos usar realmente como parâmetro. Porque se ele não viesse, simplesmente a gente ouvisse falar dele de alguma forma, a gente ia dizer, mas quem é esse cara? O que ele já fez por nós? Ele está lá do bem bom, né? Lá nas nuvens, olhando para nós, mandando raio, né? Cria um raio, manda, né? Mas não, ele fez questão, sem ter mais necessidade de reencarnar, porque ele já habitava o reino de Deus. Que o reino de Deus, nós temos 5 categorias de mundos. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações. É o mundo das cavernas. Ali a gente aprende a transformar instinto em pensamento contínuo.
Provas e expiações. Não é que o mundo é de provas e expiações. Ele se torna de provas e expiações porque aqui é onde nós começamos a fazer escolhas. Dependendo da escolha, os desdobramentos são bons ou ruins. Então, a prova vem. Dependendo de como eu me manifesto diante dela, pode se transformar numa expiação ou não. Mas como aqui nesse mundo nós ainda somos espíritos muito jovens, nós ainda aprendemos pelo jogo de erro e acerto. Não tem problema. Nós temos a eternidade para aprender. Mas o interesse é nosso, de correr. Depois nós temos os mundos de regeneração, que é onde a Terra está agora tentando meter o pé lá. Aqui o mal ainda existe. Mas não é o mal que nós conhecemos aqui, o mal que agora nos aflige. O mal físico, que nós aqui temos muito medo da violência. No mundo regenerado, a violência física não existe mais. Mas o mal moral ainda existe. E aí é que a coisa pega, né? Porque a moral, ela é um atributo, a manifestação moral é um atributo do pensamento, que é um atributo do espírito. É uma manifestação do espírito. Então, enquanto o espírito ainda não estiver moralizado, ele vai falhar onde? Nas questões morais. E todo grande erro pelos quais nós passamos aqui ainda são oriundos de falhas morais. Egoísmo, vaidade, orgulho, é a trindade do mal. Mas, conseguindo ultrapassar esse plano de regeneração, conseguindo administrar as questões morais, conseguindo nos manter dentro dos valores éticos, porque o que se pede no Evangelho segundo o Espiritismo como conduta para um mundo regenerado? Ele diz o seguinte: não avançar significa recuar. Ou seja, não basta você só não fazer o mal. Você tem que fazer o bem. Você tem que avançar. Não é um princípio kardeciano a cada dia ser melhor do que no dia anterior? Hoje eu preciso ser melhor do que ontem. Amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Esse melhor não é sair igual um maluco tentando fazer o bem. Eu vou te fazer o bem nem que tu não queira. Isso é desespero, né? Eu não tenho poder sobre o outro. O outro vai ser ajudado quando ele quiser, quando ele aceitar. Mas o nosso desejo pelo bem, a nossa intenção do bem, o nosso instinto se modificando de forma a estar sempre direcionado para a caridade, aí sim. Isso é valor moral. E quando nós conseguirmos isso, e vejam que o plano espiritual ele é tão benevolente, que ele não nos determina distância ou velocidade para nós avançarmos. Ele não diz assim, ó, hoje tu tem que avançar 100 metros, tu tem que avançar 1 quilômetro. Não, ele não diz, ele simplesmente diz assim, ó, avance. Mesmo que seja pouco. Mesmo que seja com dificuldade. Mesmo que tudo conspire contra. Mesmo que pareça assim que tá tudo ao meu redor, eu tô com a faca e o queijo na mão para me vingar de alguém. Mas o cristão não se vinga. Nunca. Eu compro uma briga com o pessoal da nossa casa lá por causa disso. Eu digo, existe o cristão e tem o simpatizante de Jesus. São duas coisas diferentes. Simpatizante de Jesus é todo mundo. Quem é que tem alguma coisa para falar mal de Jesus? Jesus é um cara legal. Fez o bem, ensinou o bem, deixou bons exemplos, né? É o nosso exemplo, é o nosso modelo e o nosso guia. Por que ele é nosso guia? O guia é alguém que conhece o caminho. Eu não posso virar para o Andrezinho e dizer assim, Andrezinho, tu vai lá agora na Noruega e tu vai ser guia do pessoal lá. Eu disse, mas eu não conheço a Noruega. O guia é alguém que já trilhou o caminho. Ele sabe como chegar lá no final. Por isso Jesus dizia que nunca nos abandonaria até o final. Até o final. Que final?
Que final é esse? Se nós somos imortais, nós não temos fim. Nós, como espírito, não temos fim, nem ele. Ou seja, ele estaria conosco enquanto nós precisássemos dele. Isso foi uma promessa dele. Ele nos garantiu isso. Então nós não precisamos nem estarmos preocupados com isso. Nós temos certeza que ele vai manter a promessa dele. Estará conosco até o fim, ou seja, até nós sermos espíritos capazes de não precisarmos mais da tutela dele. Vai demorar um pouquinho. Isso é até bom. Nós já estamos tão acostumados em estarmos mergulhados na aura crística de Jesus, que para nós é como se fosse estar em Jesus é respirar. Nós não conseguimos mais viver sem isso. Nós já estabelecemos uma relação tão estreita com ele, que mesmo sem saber, ele está nos sustentando. Mesmo quando nós não sabemos, quando nós não percebemos, quando nós esquecemos dele, ele está nos sustentando. Quando nós sairmos do plano de regeneração, nos aguardam os mundos felizes. Onde, veja bem, os espíritos são felizes, mas não são perfeitos. Por quê? Por que não são perfeitos? Se nós dessemos uma olhada nesses planetas, nós íamos achar assim, mas como que isso aí não é perfeito? Porque nós, como seres perfectíveis, enquanto você não atinge a plenitude, você ainda não é perfeito. Ainda tem algo para aprender. Aí depois vem os mundos celestiais. Aqui é reino dos céus. Aqui estão aqueles que não estão mais sujeitos ao erro. É lá que Jesus habita, o reino dos céus. Quando fala em termos evangélicos de reino dos céus, é desse plano que eles estão falando, é desse patamar que nós vamos chegar. Mas como é que nós vamos fazer para chegar nesses locais? Como é que nós vamos fazer para meter o pé num planeta desse? Nós estamos desde sempre, desde que nós fomos criados, nós estamos nesta empreitada, nesse empreendimento de construir valores para que nós possamos um dia habitar o reino dos céus. Esses espíritos que não erram mais, e nós vemos às vezes as pessoas errarem tanto quando falam de Jesus, que Jesus veio aqui, que ele caiu em tentação, que ele caiu em pecado, que ele desanimou, ai Senhor, afasta de mim. Será que era isso mesmo? Que ele pegou um chicote, saiu espantando o pessoal do templo. Será que um espírito que não está mais sujeito ao erro faria essas coisas? Ficaria tentado por uma mulher? Tem gente que ainda pensa que Jesus e Maria de Magdala tiveram um caso. É pegar Jesus e colocar no nosso patamar. É trazer um espírito puro que habita o reino dos céus para o nível do provas e expiações. É diminuir o governador do nosso planeta. O nosso tutor, o nosso maior amigo, o nosso irmão mais amoroso de todos que nós já ouvimos falar. Porque acima dele tem outros. A hierarquia continua. E são esses valores que ele construiu, e como ele foi guia, significa que ele já passou por todos esses mundos. Ele já viveu tudo isso. Foi criado simples e ignorante, habitou mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes. Tudo, ele passou por tudo isso. Porque quem não passa por esse caminho não tem condição de pregar moral para ninguém. Por isso que o plano espiritual, eles nos ajudam através da experiência dos nossos irmãos. E conosco vai ser assim também. Quem é que resgata a pessoa que desencarna no mar? É alguém que desencarnou no mar. Quem são os socorristas que resgatam alguém que sofre um acidente ali na BR e desencarna? São pessoas que desencarnaram nas mesmas condições.
Porque é importante, no momento que você vai prestar um socorro, que você vai em benefício do outro, que você saiba pelo que ele está passando. Porque aí você não julga. E conosco vai ser assim. Então, por todas as situações que nós já passamos, por mais difíceis que possam ter parecido, vai chegar um momento em que todo o sofrimento vai conspirar em nosso favor. Porque isso nós vamos utilizar como alento para aquelas criaturas que estão em sofrimento, que estão passando pelos seus momentos de aflição. Quando nós um dia evoluirmos ao ponto de sermos o protetor espiritual de alguém, o anjo da guarda de alguém, já pensou? Um dia nós vamos ter que fazer isso. Teremos que fazer. Faz parte do pacote, tá? Não tem como escapar. Um dia nos vai ser delineado uma tarefa dessa natureza, dessa magnitude. Mas não se preocupe que não vai ser de qualquer um. Vai ser de alguém que nós já convivemos em outras existências, que nós já criamos vínculo de afeto. Por alguma razão nós conseguimos evoluir um pouco mais e a pessoa ficou ali, mas o vínculo de amor, ele permanece. Porque o amor é uma coisa engraçada, né? O ódio, se você não alimentar, ele morre. Que o ódio é um sentimento sem raiz. Tão raso que se tu não pensar na pessoa todo dia, daqui a pouco tu esquece. Você ouvir alguém dizer, eu odeio fulano, pensa nele todo dia. Vou ter certeza. Se parar de pensar, esquece. Porque o ódio não é criação de Deus. É criação dos homens. É reação dos homens. Tudo que Deus cria, tudo que Deus já criou é perfeito, é bonito e é bom. A imperfeição é resultado da ação humana. E enquanto nós tivermos imperfeições, as aflições continuarão acontecendo. Está no livro Céu e Inferno. A aflição é proporcional à imperfeição. Ou seja, a aflição, ela é efeito. A imperfeição é a causa. Se você elimina a causa, elimina o efeito. Olha que fácil. Como é que a gente não faz isso, né? Se é tão simples. De entender é fácil, né? Mas vai fazer. E o plano físico é o lugar ideal para que nós possamos exercitar isso. Quando nós estávamos no plano espiritual antes dessa encarnação, nós assinamos tudo que foi contrato que botaram na nossa frente. Nós nos comprometemos a fazer tudo o que vinha à cabeça. Não sei, eu vou ser boa. Eu, Roberta, vou ser boa. Eu vou ser ética. Eu vou ser séria. Eu não serei maledicente. Eu serei paciente. Ao jeito que eu falo, você já vê a minha paciência, né? O nível, né? E eu não tô nem brigando, eu tô falando normal. Eu vou ser tolerante. As pessoas vão me provocar e eu não vou cair nessa. Não te preocupe, sabe? Que ele fica assim, vai lá no privado dela e responde. Não vou cair nessa. Aí nós assinamos isso tudo. Lemos todas as cláusulas do contrato e assinamos. Não, pode contar comigo. Né? Manda que eu aguento. E a gente chega aqui e esquece. Esquece do contrato. Não resistimos a uma provocação. Isso é falta de valores. E os valores, eles envolvem atributos. Porque para você ter ética, por exemplo, você precisa aprender a colocar a razão acima da emoção. Porque a emoção, ela é uma reação excelente. A emoção, inclusive, é uma preservação para nós. Nós temos que sentir a emoção, nós temos que ter essa capacidade de nos compadecer, de nos indignar com as coisas que estão erradas. Nós temos que ter isso. São reações saudáveis. Mas nós não podemos permitir que as nossas emoções, quando entram em desalinho, sobreponham-se à nossa razão. Então tem um filósofo moderno chamado Immanuel Kant, que ele diz o seguinte, a obra dele é basicamente o seguinte:
Se você tiver que fazer uma escolha, tira a emoção da jogada. Bota a emoção no bolso. E faz o que é certo. Que aí tu não te arrepende. Porque nessa hora você faz o bem, mesmo para aquele que te puxou o tapete. Você responde com o bem, mesmo para aquele que te humilhou, que te ultrajou, que te traiu, que te prejudicou. Porque por mais que a minha emoção diga, eu não tô gostando de fazer o bem para essa pessoa, mas não interessa, faz o bem sem gostar mesmo. Que a gente pode fazer isso. É só usar a razão. E usar outro atributo, que é a inteligência. Porque fazer isso é desenvolver a inteligência. Que o Evangelho diz que a missão do homem inteligente na Terra não é usar a inteligência para desfazer o bem. Para desconstruir coisas boas que as pessoas tiveram, às vezes levaram décadas para construir. Com uma palavra, em 3 segundos, destruir algo que depois você vai levar séculos. E isso contando com um período no plano espiritual para poder, de arrependimento, né? Para poder voltar e refazer, desfazer o mal e construir o bem. Que isso é o mais difícil. Quando nós usamos a inteligência, nós começamos a vigiar, policiar mais as nossas respostas, as nossas reações. Saímos da fase animal, porque ser puramente reativo é da fase animal. O animal faz isso. Você cutuca, ele reage. Nós já saímos da fase animal. Nós não somos mais só princípio inteligente. Nós somos espíritos, nós somos almas, espíritos encarnados. Nós já saímos dessa fase em que nós não tínhamos a parte de cima do cérebro, que era só o cérebro reptiliano, né? Que era só instinto. Agora a natureza nos deu o córtex cerebral. Nós já jogamos a informação para cima, processamos. Quer dizer, tem gente que não processa. Mas joga para cima, processa, pensa, né? Será que vale a pena? Pesa as consequências. E quando nós começarmos a perceber que aquela reação súbita, momentânea, alimentada pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso ego, pode fazer com que nós atrasemos a nossa marcha em centenas de anos. Aí nós começamos a mudar o nosso padrão de pensamento. Mudar o padrão do pensamento. É fundamental. O Evangelho nos diz que existem 3 categorias de pessoas no planeta. Aqueles que pensam o mal e se comprazem nele. Executam e gostam. Aqueles que pensam o mal, ainda pensam no mal, mas não executam. Pensamento vem a pessoa assim, não, peraí. Eu não vou fazer isso não. Deixa pra lá. E aqueles que não fazem mais o mal porque não pensam mais no mal. Que não é a maioria. Mas eles existem. Incrível. Eu convivo com... Não sou eu, tá? Mas eu convivo com pessoas que são assim. Que não se ofendem mais. Que não fazem o mal, que não se vingam. Que estão ali ó, com a faca e o queijo na mão para se vingar. E a pessoa vai lá e aperta a mão do agressor como se nada tivesse acontecido. Porque eu olho assim, meu Deus, como é que consegue? E Deus é tão bom que ele bota a pessoa dessa do nosso lado, convivendo todo dia. Eu estou convivendo com há 39 anos. É claro, não é gente, é claro, é um ET que desovar aqui. Mas Deus dá os melhores professores para os piores alunos. Ou nós vamos achar que quem faz palestra espírita faz porque é santo. O ouvido mais próximo é o de quem? Nós somos os que temos um passado mais delituoso. Não são palavras minhas. Aqueles que no passado usaram a palavra
para desencaminhar multidões. Porque Emmanuel diz numa das suas obras que a fala, ela é tão poderosa que ela tem a capacidade de plasmar uma nova realidade na mente de quem ouve. Isso é muito sério. Isso dá até medo. Então, hoje em dia, os coitados aqui ficam tentando desfazer o mal que fizeram em outras épocas. Por isso que toda vez que a gente sai de uma exposição, a gente sai achando que podia ter feito melhor. Sai e pensa assim, pá, não falei isso, não falei aquilo. Não. Aí a coisa vem, por quê? Tem que ser assim. Não fica triste, não. Tem que ser assim. Para que a gente não perca esse ânimo de estar sempre se superando. Entendeu? Se a gente chega e diz assim, não, falei tudo, tá tudo certo. Você sai, então não precisa falar nada. A dívida tá paga. E ao contrário, a gente sente sempre que a dívida ainda está pendurada lá no prego. O boleto está lá esperando para que a gente consiga resgatar. As promissórias, né? A gente fez lá assim, consórcio 50 vidas. Mas mesmo assim, meus irmãos, servir a Jesus dá uma alegria, dá um ânimo, dá um gás que não tem nada que pague isso. Porque mesmo nós sabemos, segundo o Evangelho, que mesmo que a nossa tarefa tenha sido imperfeitamente executada, mas o plano espiritual, ele olha a nossa intenção por trás da nossa ação. Então significa que mesmo que a gente vá fazer alguma coisa com foco no bem, com boa intenção, querendo fazer o melhor, mas a gente às vezes não consegue porque nós ainda somos imperfeitos. Somos perfectíveis, mas ainda não somos perfeitos. Então eles olham aquilo ali, a intenção que está por trás daquela ação, mesmo com erros ainda, com falhas, e é ali que a avaliação é feita. E isso para nós nos dá a garantia que tudo daqui para frente vai ser sempre muito melhor. Porque nós estamos agora saindo da nossa infância espiritual. Estamos entrando na adolescência espiritual. Se prepara, né? Que Jesus dizia, deixai vir a mim as criancinhas. Não são as criancinhas ali na matéria, não é a nossa irmãzinha ali. Não é isso. Que ali pode ter um espírito mais velho que nós. Deixar vir a mim é um ajudar o outro. Aquele que pode mais, ajuda o que pode menos a chegar até o patamar que Jesus deseja para nós. O que sabe mais, que tem mais discernimento, ajuda o que tem menos. O que tem mais inteligência, ajuda aquele que ainda está desenvolvendo a sua. Porque nós não vamos conseguir chegar no reino dos céus sozinhos. Essa carruagem não se pega sozinho. Nós precisamos levar outras pessoas conosco. Esse esforço que nós fazemos em nos melhorar a cada dia serve de exemplo para outras criaturas, mesmo que nós ainda não sejamos perfeitos. Isso também se aplica aos nossos perseguidores do plano espiritual, que todos nós temos, tá? Eu tenho essa notícia chata para dar para vocês, tá? Vocês têm obsessores, tá? Eu também tenho os meus, mas eu tento dar um trabalhinho para eles. Porque o único poder que eles têm sobre nós é vincularem-se a nós por elos mentais. É o único poder que eles têm. E eles fazem isso naqueles momentos em que a nossa vibração está lá no resto do chão. Quando a gente está com raiva, com ciúme, com inveja. Todos esses sentimentos de baixa frequência vibratória são onde eles conseguem vincular-se aos nossos pensamentos. Mas eles não vão conseguir, um invejoso do plano espiritual não consegue se vincular a alguém que não é invejoso no plano físico.
Porque no plano físico os opostos se atraem, não é assim que a gente aprende nas aulas de física? Mas no plano espiritual os iguais é que se atraem. Então todos aqueles que estão vinculados a nós, eles se ligaram a nós porque há uma similitude, uma semelhança nos nossos defeitos. Eles não têm poder de implantar defeitos em nós. Eles só podem nos observar, identificam as falhas em nós e vinculam-se a nós no momento que nós estamos absolutamente vulneráveis, que é quando nós estamos alimentando sentimentos de baixa vibração. Mas nós tendo valores desenvolvidos, mesmo que esses pensamentos nos cheguem, e aí nós vemos que somos da segunda categoria que o Evangelho elenca, né, de pessoas da humanidade, esses pensamentos vêm nos intuindo a fazer uma coisa que não é legal, mas a gente para e pensa assim, não, peraí, não vou fazer. Não vou fazer nada que prejudique, que afete de forma ruim a dignidade de alguém e nem a minha. Porque a doutrina espírita não nos proíbe nada. Rigorosamente nada. Mas ela adverte as consequências das nossas atitudes. Então, quando o pensamento vem, e às vezes a gente gosta de atribuir sempre aos irmãos desencarnados, né? Na verdade, não faz diferença se o pensamento é nosso ou é deles, porque se o pensamento não é bom, a gente rechaça. Bota de lado. O que interessa de quem quer esse pensamento? Se ele não é bom, não use. Não toca para frente. Não coloque ele em execução. Porque as consequências serão sempre funestas. Está no livro Céu e Inferno. Todo pensamento que gera atitudes negativas gera aflição. E aí, quando nós conseguimos resistir e nós conseguimos essa habilidade, que é uma habilidade, tá? Então tem que ser praticada todos os dias. E nós desenvolvemos a habilidade de resistir às induções mentais que nos são enviadas. Ali nós estamos, através deste valor, que é talvez o mais concreto de todos, o que mais nos impulsiona, mais nos alavanca, nós já estamos comprando um terreninho lá no Reino dos Céus. Nós não estamos lá ainda, mas nós já estamos com a vaga reservada. A gente já pega a senha. Porque o primeiro passo, que é o vigor mental, nós já estamos começando a fazer, a praticar. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Mas o Evangelho nos diz que nós somos hoje infinitamente melhores do que há 100 anos atrás. Gente, 100 anos não é nada. 100 anos não é nada. 100 anos é uma encarnação. Então eles dizem como se estivesse assim, ó, não desanima que vocês estão melhorando. A gente, claro, a gente não acha que está melhorando tanto, né? E a gente não consegue, sabemos que não vamos melhorar de um dia para o outro. Nós temos que ter cuidado com isso. A pessoa dormiu de um jeito, acordou do outro, bota as barbas de molho aí que tem alguma coisa errada. A evolução não dá saltos. Mas as boas resoluções precisam ser tomadas. E tenhamos certeza, tomada a boa resolução, o teste virá. Não é só um. Nós vamos ser testados uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que se verifique que realmente nós estamos convictos, estamos certos do que nós queremos, que destino nós estamos construindo para nós. E não nos esqueçamos nunca do pilar da fé. Não nos esqueçamos nunca. Porque fé não é só acreditar. Hoje eu falo alguma coisa aqui que vocês podem acreditar em mim. Chega lá fora, vocês me veem fazendo uma coisa completamente indigna, reprovável, vocês deixam de acreditar. Então a crença é uma coisa que pode mudar. Agora, se assim, ó, olhem
para aquele cartaz ali. Mas não leiam, tá? Olharam? Não leram, né? Por que a gente não consegue ficar sem ler? Porque a gente sabe ler. Uma vez que você aprende, não tem como desaprender. Fé é saber, não é crer. Fé é aquilo que você pode estar no fundo do poço, mas você sabe que Deus está ali contigo, no fundo daquele poço, esperando. Nós temos um colega lá na nossa casa que diz assim, ó. Nós estamos no lodo, aqui areia movediça, aqui ó, pegando no pescoço. Jesus joga a corda, mas ele não vai puxar a corda não, ele vai jogar a corda. Quem tem que sair somos nós. Nós temos que segurar na corda. Nós temos que fazer o esforço diário. Movimento após movimento. Até que uma hora nós conseguimos. Libera a caixa torácica, respira melhor. Ganha forças. Continua. Ali a gente vai já, né? O educador físico já dizia, já está exercitando o abdômen, né? Daqui a pouco sai dali. Tranquilo. Mas para isso, para não desistir, nós temos que ter convicção, fé, saber. Nada pode nos tirar essa convicção. É nesse patamar que Jesus nos quer. Independente do que vier, independente da força da maré que vier contrária, independente de todas as tribulações, independente de tudo que tiver aparentemente acontecendo de negativo, aparentemente, porque tudo é aprendizado, nós não perdemos a nossa fé. Eu quero agradecer a paciência de vocês por terem me ouvido. Eu rogo a Deus, Jesus, a todo o plano maior, que nos abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que abençoe a todos aqueles que a nossa mente consegue atingir nos dois planos da vida. Que Deus abençoe e proteja aqueles que nos amam, que nos apoiam. E abençoe também aqueles que ainda não nos amam e nos perseguem. Que assim seja.